princípios são princípios relacionados àquela previsão constitucional que tem lá no artigo 5º, que fala que o direito do consumidor e da ordem econômica é necessário à defesa no âmbito do consumidor. O princípio do protecionismo é o primeiro princípio que a gente vai falar. A ideia do princípio do protecionismo é defender a ideia do Código do Consumidor, a ideia do protecionismo é defender o lado mais fraco da relação, ou seja, o CDC foi criado para que o consumidor, o lado mais fraco da relação, tenha o seu direito garantido. Que o CDC foi criado para que o consumidor, o lado mais fraco da relação, tenha o seu direito garantido. O princípio da proteção está no artigo 1 do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 1º diz: o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. O protecionismo, esse princípio do protecionismo, a ideia é defender o lado mais fraco, é defender o consumidor, por ser o lado mais fraco do Código de Defesa do Consumidor. Vulnerabilidade, princípio da vulnerabilidade. Ou seja, essa é uma relação jurídica. Por quê? Porque pela vulnerabilidade. Se você, Sandro, é classificado como consumidor, você é vulnerável. Então, se você é classificado como consumidor, você é automaticamente considerado vulnerável. O que significa? Que são palavras sinônimas, baseado no quê? No princípio do protecionismo. Se eu enquadrei o CDC para proteger o lado mais fraco, logo o consumidor vai ser caracterizado como vulnerável. O princípio da vulnerabilidade está no artigo 4, inciso 8 do CDC. Inciso 8 do artigo 4 do CDC. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Agora, se o consumidor é vulnerável, ele não significa dizer que ele é hipossuficiente, não. Ele não é hipossuficiente, não. Aí a resposta é depende, porque o hipossuficiente é uma relação fática. Qual é a diferença entre hipossuficiência para vulnerabilidade? A primeira delas, na hipossuficiência, é uma situação fática. Situação fática. Na vulnerabilidade é uma situação jurídica. A primeira delas, diferenças. E qual é a segunda diferença? E aí veio a pergunta: se o consumidor é vulnerável, ele é automaticamente hipossuficiente? Aí depende. Não é isso. Aí a resposta é depende. Porque o hipossuficiente é uma situação fática. E qual é a diferença? Se eu sou consumidor, a lei já diz que eu sou vulnerável. Por isso que é situação jurídica. Agora, se eu sou hipossuficiente, quem vai dizer isso são os fatos. Essa situação fática. Suponhamos que Joel vai comprar um cachorro quente. Ele é um hipossuficiente técnico, ou seja, ele sabe fazer um cachorro quente detalhadamente, o ponto ideal, o que é a questão de vigilância sanitária. Mais detalhes ele sabe? Não, a princípio não. Então Joel é um hipossuficiente técnico.
Então, se Joel alega que ele sofreu uma infecção gastrointestinal decorrente daquele alimento, cabe a quem aprova, ao fornecedor. Cabe ao fornecedor, porque no direito do fornecedor tem inversão do ônus da prova. No direito do consumidor tem inversão do ônus da prova. Por quê? Porque é uma situação técnica. Não dá para ele provar que o manuseio daquilo estava contaminado e assim por diante. Agora, pode Joel alegar para uma barraquinha de cachorro-quente que ele é um hipossuficiente jurídico? Não, por quê? Porque provavelmente no nosso exemplo, imagine que aquela pessoa só tem um nível médio, não tem um nível superior. Quem sabe mais essa questão jurídica, Joel ou ele, o fornecedor? O Joel. Então ele não é um hipossuficiente jurídico. Então a hipossuficiência a gente analisa pelos fatos, é uma situação fática. A análise vai ser uma análise fática. Não é uma análise jurídica, é uma análise fática. O princípio da vulnerabilidade é aquele ao lado mais fraco. Todo consumidor, ele é vulnerável, baseado na ideia do protecionismo, na ideia do princípio do protecionismo. Porque o CDC, ele nasceu para proteger. E para proteger quem? Para proteger o mais fraco. Para proteger o lado mais fraco da relação. E é isso que é o princípio da vulnerabilidade. Agora, o princípio da hipossuficiência, não. A hipossuficiência, você vai ter que analisar a situação fática, ou analisar os fatos. Pode ser hipossuficiente técnico, pode ser hipossuficiente jurídico, pode ser hipossuficiente financeiro, ou seja, de acordo com a análise dos fatos. O princípio da hipossuficiência reza no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Inciso 8º do artigo 6º do CDC. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil, a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. Os princípios, o quarto e o quinto princípio, os princípios da boa-fé objetiva, e outro princípio, o princípio da função social, ele hoje em dia está na relação dos contratos. Na relação de consumo, quer seja um contrato escrito, eles estão focados no princípio da boa-fé objetiva e no princípio da função social do contrato. E o que significa isso em síntese e absoluta? Significa, não há espaço para espertezas, não há espaço para se dar de bem. E isso significa, nas relações contratuais de consumo, e isso é válido tanto para o consumidor quanto é válido para o fornecedor. Como assim? É comum a gente ver empresas entrando com ação de pedido de indenização contra o consumidor, alegando que o consumidor denegriu a imagem da pessoa jurídica deles. O que a pessoa pensa é o seguinte: eu sou o lado mais fraco, eu posso falar e fazer o que eu quiser. Não é bem isso. A ideia é de proteger você de uma relação que você seja mais fraco, mas isso não lhe dá direito a mentir. Boa-fé objetiva. O que rege a relação é a boa-fé objetiva. Inciso 3 do artigo 4 fala da boa-fé objetiva.
Inciso 3 do artigo 4. A harmonização dos interesses dos particulares das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. E qual é a diferença da boa-fé objetiva para a boa-fé subjetiva? A boa-fé objetiva garante os deveres anexos do contrato nas relações contratuais. A boa-fé objetiva é padrão de comportamento, aguardando das partes contratantes, independentemente de culpa ou má-fé. Lá no artigo 422 do Código Civil, ele fala da boa-fé objetiva e da boa-fé subjetiva, e da função social. A boa-fé objetiva, antes de comparando, diferenciando para boa-fé subjetiva, diz o seguinte: a boa-fé objetiva é um padrão de comportamento. Tem confiança, 2, lealdade recíproca, 3, solidarismo, 4, transparência entre os contratantes, 5, tem que ter sigilo para os outros, 6, clareza de cláusula. Já a boa-fé subjetiva, a seguir, e a diferença da boa-fé objetiva para a boa-fé subjetiva? A boa-fé objetiva é aquela que está prevista para todos. Ou seja, é nítido para mim, é nítido para Paola, é nítido para Francisca, é nítido para todos. E a boa-fé subjetiva é a índole. A boa-fé subjetiva é aquilo que eu sinto, é a índole, é aquilo que eu penso. É uma análise subjetiva. A boa-fé objetiva garante deveres anexos. Tanto a função social, princípio da função social, quanto a boa-fé objetiva, ela tutela, ela que garante a tutela externa do contrato. Tanto a função social e boa-fé objetiva garante os deveres anexos, solidarismo, transparência do contrato, confiança, lealdade recíproca entre os contratos, sigilos aos outros, clareza de cláusula, ponto. Isso é tanto a função social quanto a boa-fé objetiva. Ali está, né, a semelhança entre a função social e a boa-fé objetiva. O primeiro, sigilo; o segundo, confiança; terceiro, lealdade; 4, clareza; 5, solidarismo. Abaixo do item 4, boa-fé objetiva, está os deveres anexos. E abaixo da função social, também deveres anexos, mas aqui na relação de consumo, e abaixo da função social está o adimplemento substancial. Aí temos o quinto princípio, que é o princípio da transparência. Ou seja, o que significa dizer princípio da transparência? O princípio da transparência significa que a informação deve ser clara e precisa. Além disso, se eu for olhar no meu Código Civil, eu vou olhar confiança, lealdade recíproca, solidarismo, transparência entre os contratantes, sigilo para os outros, clareza de cláusula. Tem que ser clara e precisa as informações. Mas o que significa o princípio da transparência? Eu posso sintetizar e dizer assim: significa que as informações podem ser claras e precisas. Então, o princípio da transparência significa dizer que as informações têm que ser claras e precisas. No princípio da transparência, não basta que a informação seja clara.
A informação tem que ser precisa. O inciso 3 do artigo 6 é do princípio da transparência. Inciso 3 do artigo 6. A informação adequada declara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidência e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. O artigo 4 do princípio da transparência. Artigo 4 caput. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo atendidos aos seguintes princípios. A função social, o princípio da função social. No meu Código Civil comentado, ele engloba uma série de coisas. Por exemplo, a função social do contrato. A função mais destacada do contrato é a econômica. Isso é, de propiciar a circulação da riqueza, transferindo-a de um patrimônio para outro. Outra função social do contrato, no artigo 421 do Código Civil, não há nenhum outro Código Civil que tenha adotado a cláusula geral de função social dos contratos, como limitadora à função da liberdade de contratar. A função social do contrato e Constituição Federal, a cláusula geral da função social do contrato é decorrência lógica do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa. Constituição Federal, artigo 3º. E artigo 5º, inciso 23 e artigo 170, inciso 3. A função social conteúdo. O direito se interessa, a função social conteúdo. O direito se interessa pelas coisas estudadas a partir de uma aptidão para satisfazer as necessidades humanas e do ponto de vista dos direitos que pode o homem exercer sobre elas. A ideia de socialização do direito parte da harmonia entre as noções do justo e do útil. A economia é a ciência do útil, o direito a ciência do justo. A boa-fé objetiva e a função social, lá no quadro está escrito, são deveres anexos. Igual no meu Código Civil, são deveres anexos. Função social, o princípio da função social, aí tem uma seta para adimplemento substancial, teoria do adimplemento substancial. O STJ e a doutrina entende que nessas situações já foi feito o adimplemento, ou seja, o cumprimento da obrigação de forma substancial. O adimplemento substancial, esse cumprimento substancial, é justamente para proteger o lado mais fraco. A teoria do adimplemento substancial, conceito. O que é a teoria do adimplemento substancial? Significa dizer, você não vai perder o bem caso se ele já esteja na sua maior parte paga. É isso que é a teoria do adimplemento substancial, conceito. Ou seja, outro sim, se você já cumpriu, Joel, a maior parte da sua obrigação, você não vai perder esse bem. É isso que é a teoria do adimplemento substancial. O 7º princípio é o princípio da equivalência negocial. O que significa o princípio da equivalência negocial? Significa dizer que eu não posso ter tratamento diferenciado a não ser aqueles previstos em lei. Por exemplo, eu posso ter um tratamento diferenciado com relação ao idoso? Posso, desde que esteja previsto em lei.
Eu posso ter um tratamento diferenciado para a criança? Eu posso, desde que esteja previsto em lei, desde que exista previsão legal. O artigo 6, inciso 2, é da equivalência negocial. Inciso 2 do artigo 6. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Oitavo princípio aqui. Princípio da reparação integral dos danos. Embaixo estão danos materiais, danos morais, danos estéticos, danos coletivos embaixo desse princípio da reparação integral dos danos. O artigo 6º do CDC. E o que é esse princípio? O que é o princípio da reparação integral dos danos? Significa o princípio da reparação integral dos danos. Se você sofreu um dano de 2.000, você deve ser indenizado igual ao valor de 2.000. Só que esse princípio da reparação integral dos danos vem sido atualmente muito desrespeitado nos casos de bagagens aéreas. Diz as decisões dos tribunais. Os danos, essas teorias dos danos, nós todos sabemos que os danos podem ser danos materiais, ou danos morais, ou danos estéticos. E também tem os danos coletivos. Dano material é a lesão de um bem patrimonial. Indenizar significa reparar integralmente o dano suportado pela vítima. O dano moral é uma lesão ao direito da personalidade da pessoa humana, da pessoa humana e jurídica. Atinge a liberdade, a igualdade, solidariedade ou psicofísica. Só existe dano moral quando a dignidade é atingida. Artigo 5º, incisos 5 e 10º da Constituição Federal. Dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, vírgula, sua estrutura morfológica, vírgula, corporal, ponto. O STJ editou a súmula 387, estabelecendo que é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. A ordem moral é tudo aquilo que atinge a sua face interior. O dano moral se acumula com o dano material. Você pode pedir separadamente dano moral com o dano material. O STJ, na súmula 387, decidiu também que é possível você pedir a acumulação do dano estético mais o dano moral. O dano coletivo é aquele que atinge uma coletividade de pessoas. E aí, nesse momento, quem vai assumir a causa é o Ministério Público. E o Ministério Público vai lá e vai fazer a requisição da indenização. Mas a causa coletiva, quem pegou essa causa foi o Ministério Público. Os danos sociais são aqueles danos que atingem um grupo indeterminado de pessoas. Há uma diferença do dano coletivo para o dano social. O dano social atinge uma sociedade, um grupo indeterminado de indivíduos. Teoria da perda de uma chance. A chance tem que ser real, a chance tem que ser concreta, a chance tem que ser plausível, tem que ser real, tem que ser concreta. Um exemplo é o show do milhão, é um exemplo da teoria da perda de uma chance.